Cara, é impressão minha ou parece que os jogadores da seleção de Portugal não gostam do Cristiano Ronaldo? Só que na minha cabeça isso não faz sentido nenhum. Como é que você não vai gostar de alguém como o Cristiano Ronaldo, cara? Um líder nato que faz a sua equipe vencer. Só que é o que parece, cara, o grupo de Portugal não lida muito bem com ele. Em uma entrevista recente, cara, dada essa semana, o João Cancelo comentou sobre o CR7 e ele disse o seguinte: o Cristiano é um jogador importante e esteve 15 anos disputando a bola de ouro com o Messi. E ele poderia ter parado aqui, mas o Cancelo quis continuar e disse o seguinte: mas o auge da carreira de um jogador é entre os 25 e os 32 anos. Tipo, pra que ele falou isso? É um jogador importante, mas a seleção não depende só dele. Parece que os caras esperaram o rendimento do Cristiano Ronaldo cair para eles poderem tratar o craque assim. Mesma coisa aconteceu no meio daquela turbulência que estava o Manchester United há 2 anos atrás. Quem é que lembra do Bruno Fernandes simplesmente ignorando o CR7 no vestiário da seleção de Portugal? Cara, simplesmente uma coisa bizarra que eu não consigo entender o motivo disso tudo. Qual dessas joias tem os melhores números? Endrick ou então Lamine Yamal, joia do Barcelona, de seleção espanhola. E se liga só, o Endrick tem números muito bons, cara. Apesar da pouca idade, cara, ele tem 3 jogos pela seleção brasileira, 1 gol pela seleção, foi justamente um gol muito importante contra a seleção da Inglaterra em um amistoso. Além disso, o Endrick tem 66 jogos pelo Palmeiras, 18 gols pelo Palmeiras e 4 títulos conquistados. Já o Lamine Yamal, cara, pela seleção da Espanha, ele tem 2 jogos a mais, 5 jogos, mas já fez 2 gols, né? Mas tem mais jogo que o Endrick. Pelo Barcelona, cara, o Lamine tem menos partidas do que o Endrick tem pelo Palmeiras. 40 jogos pelo Barção, 6 gols pelo Barcelona e 1 título conquistado. Vale ressaltar, cara, que é com certeza muito mais difícil jogar pelo Barcelona, ainda mais do jeito que o Lamine Yamal joga, do que o Endrick pelo Palmeiras. Por mais que o Endrick tenha ótimas atuações pelo Palmeiras, é um dos principais jogadores da equipe, ainda assim tem uma discrepância do futebol brasileiro para o futebol europeu. Dito isso, Endrick é 1000 vezes melhor. Moleque, a torcida da Geórgia foi à loucura com a classificação da seleção para a Eurocopa. É a primeira vez da história que a Geórgia vai jogar uma fase de Eurocopa. E simplesmente, cara, o estádio foi a loucura total. Se liga só nisso daqui. A Geórgia enfrentou hoje a seleção da Grécia, cara, em um jogo muito disputado. Ficou 0-0 no tempo normal, só que nos pênaltis a Geórgia vence por 4-2. E no final, cara, simplesmente a torcida teve uma reação inédita, cara. Uma festa absoluta dentro do estádio. E agora é oficial, teremos o Kvaratskhelia, um dos principais jogadores do Napoli, jogando a Eurocopa. Ele que foi peça crucial e fundamental, cara, para o Napoli voltar a ganhar um título, o campeonato italiano, na temporada passada. Agora também é um dos protagonistas dessa Geórgia, que se classificou pela primeira vez em sua história para uma Eurocopa. Somente 23 anos de idade, principal jogador de um país que conta com somente 3,7 milhões de habitantes. Moleque, o Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, pediu permissão para Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, para ter um encontro com Endrick, Rodrigo e Vinícius Júnior após o empate em 3-3 contra a seleção da Espanha lá no Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid. E moleque, muito maneiro ver essa interação, cara, entre o presidente do Real e a sua futura joia que chega já no clube, ele com o Endrick. Além disso, no vídeo a gente consegue ver também uma interação dele com o Vini, principalmente, cara, ele com o Rodrigo, querendo inclusive pegar a camisa do Rodrigo que ele tá vestindo da seleção com a 10 e tudo. Confere só o vídeo aí que marca esse momento incrível. Pediu a camisa. A Leila lá atrás. Que doideira. Moleque, não é por nada não, mas se esse cara continuar nesse ritmo, vai ser titular da seleção brasileira para os próximos anos. Ah, mas foram só 2 jogos, não dá pra avaliar muito bem. Meu amigo, não importa. A segurança que esse cara aqui passou para nós torcedores
era algo que eu não via há muito tempo, cara. Bizarro. No jogo contra a Inglaterra já tinha sido assim, e no jogo de hoje, cara, por mais que tenha tomado 3 gols, cara, foram 3 gols assim que qualquer outro goleiro tomaria. É um cara muito técnico, com bons reflexos, sabe sair jogando, cara, agarra muito bem. Ele é um goleiro perfeito, cara, para a seleção brasileira, ainda mais para um projeto, cara, visando Copa do Mundo. Essa defesa aqui que ele fez no chute do Rodri, cara, eu fiquei assustado, porque assim que o Rodri pegou de bate pronto nessa bola, eu pensei que ia ser gol, mas não, cara, o Bento defendeu. E ainda teve essa jogada aqui, que ele deu um mini ataque cardíaco aqui em mim, cara, simplesmente driblando o Iñaki Williams, cara, e saindo jogando tranquilamente, cara, como se nada tivesse acontecido. Além disso, dentre todos os jogadores da seleção brasileira, o Bento foi quem teve a maior nota nessa data FIFA. Foram 2 jogos, né? 3 gols sofridos, 8 defesas, 3 cortes, 2 duelos ganhos, 85% de acerto no passe e uma nota total de 7,45. Cara, e o Dorival nos seus primeiros desafios no comando da seleção brasileira, simplesmente enfrentando 2 seleções europeias e fazendo boas partidas, cara, diante delas. Enfrentou a Inglaterra em Wembley. A Inglaterra jogava em casa, cara. A Inglaterra que todo mundo sabe que tem um dos melhores elencos da Europa, com toda certeza deve ficar a pé de igualdade com a seleção francesa, com toda certeza, e mesmo assim, cara, o Brasil conseguiu vencer por 1-0 o gol de Endrick. Foi um jogo que a seleção brasileira jogou realmente melhor que a Inglaterra, porém, o time da Inglaterra, por mais que tenha peças individuais melhores, ainda assim não é tão bem treinado quanto a seleção da Espanha. E hoje a gente viu isso, cara, uma seleção da Espanha muito técnica, que marca na pressão alta. Foi um jogo muito difícil pro Brasil, só que mesmo assim, cara, fora de casa, no Santiago Bernabéu, a seleção brasileira buscou o empate, cara, e fez um jogaço de bola, empatando em 3-3 com a seleção espanhola. O Dorival chegou muito contestado no cargo, só que mesmo assim, cara, a seleção no comando dele foi uma das que mais gerou empolgação dos últimos anos. Estão definidos todos os grupos da Eurocopa de 2024. O grupo A tem como cabeça de chave a Alemanha, até porque é a sede da competição, junto com Escócia, Hungria e também a Suíça. Moleque, Suíça se escreve assim. No grupo B nós temos a seleção da Espanha, depois vem Croácia, a Itália e por fim a seleção da Albânia. O grupo C, Eslovênia, Dinamarca, Sérvia e também a Inglaterra. O grupo D, cara, temos a Polônia, do Lewandowski, a Holanda, Áustria e também a seleção francesa. No grupo E, nós temos a Bélgica, Eslováquia, Romênia e também a Ucrânia. E por fim, o grupo F, que estão presentes as seleções da Turquia, da Geórgia, que se classificou hoje de maneira heróica, tem também a seleção de Portugal e a República Tcheca. Desses daqui, com toda certeza, os grupos mais difíceis são o grupo B, até porque tem 3 seleções com muita capacidade de passar, Espanha, Croácia e Itália, e também, moleque, o grupo D é bem perigoso, isso porque tem França, Áustria, que tem uma boa seleção, Holanda e também a Polônia. Teremos uma sequência na rivalidade Messi contra CR7. Moleque, eu gosto muito do Haaland no City, mas depois que saiu essa notícia aqui, eu comecei a ficar empolgado com a possibilidade do camisa 9 atuar pelo Barcelona. A notícia é do jornal espanhol Mundo Deportivo e diz o seguinte: o Barcelona não conta com Lewandowski para a temporada 2025-2026 e sonha com Haalandonho como substituto. O atacante do Manchester City é o grande sonho do clube catalão para fazer frente à possível ida de Mbappé para o Real Madrid. Porém, o Real também pensa em ter Haaland no futuro. Caraca, Real, tu quer ter todo mundo também? A brasileira Rafaela Pimenta, agente de Haaland, conversou no mês passado com o Deco, diretor do Barcelona, e o norueguês foi um dos assuntos. O Barcelona também acompanha as investigações da Premier League por supostas irregularidades financeiras do Manchester City, o que poderia facilitar a saída do artilheiro. Todo mundo sabe que a próxima rivalidade é entre Haaland e Mbappé. Esses serão os 2 melhores do mundo no futuro, que vão substituir Messi e CR7. Agora, seria coisa de cinema se um estivesse atuando justamente no Barcelona e o outro no Real Madrid. Só que dessa vez, o futuro Neymar,
que seria no caso o Vinícius Júnior, estaria do outro lado, agora do lado do Real Madrid. O jornal espanhol Marca rasga elogios a Endrick após gol no empate entre seleção brasileira e seleção da Espanha, que rolou hoje no Santiago Bernabéu. Se liga só em algumas das manchetes que estavam comentando sobre o jogador, a joia brasileira. Endrick dá a impressão de ter jogado toda a vida com os profissionais, mesmo tendo sequer estreado pelo Palmeiras há pouco mais de um ano. Realmente, moleque, do jeito que o Endrick entrou nas últimas 2 partidas pela seleção brasileira, parece que ele já era profissional há muito tempo, jogava como um jogador experiente. No Santiago Bernabéu, marcou seu 2º gol no 4º jogo dele pela seleção. Os dois com um só toque na bola, deixando claro que tem um caso de amor com os gols. Se o Wembley não o intimidou no sábado, o confronto naquele que será o seu estádio também não o impressionou. Ele mostrou que não treme e que talvez estejamos diante de um jogador que pode marcar uma época. O Paquetá deu entrevista para o Fred do Desimpedidos e respondeu sobre as principais semelhanças e diferenças entre a Premier League e o Campeonato Brasileiro. Se liga só, durante essa entrevista, cara, o Fred perguntou para o Paquetá qual é a principal diferença entre a Premier League e o Brasileirão. E o Paquetá respondeu: acho que se os gramados fossem melhores, iria igualar muito, tipo a velocidade do jogo. Isso daqui eu concordo plenamente com o Paquetá. Se tem uma das coisas que mais me deixa revoltado nos jogos do Brasil, são os seus gramados, cara. O quão ruim a gente trata a grama aqui no futebol brasileiro. É impressionante. Não tem como nenhum time desenvolver um futebol digno jogando em um gramado como esse que temos aqui no Campeonato Brasileiro. Fred também perguntou, na Premier League, o Palmeiras, que foi campeão do Brasileirão, ficaria em que posição? E o Paquetá prontamente respondeu, ficaria nos 10 de cima. Além disso, o Paquetá também foi perguntado sobre a possibilidade dele atuar por outro clube aqui no Brasil. E ele respondeu o seguinte, só se não existisse o Flamengo. Ou se o Flamengo não me quiser um dia. Mas eu acho que não. Risos. Cara, é inacreditável como o Mbappé tem sempre uma resposta embaixo da língua quando o assunto é referente a ele e também ao Real Madrid. Em uma entrevista coletiva recente na seleção francesa, cara, um jornalista virou pra ele e disse o seguinte, Tchouaméni disse que veremos mais você na Espanha. Daí, né, isso aí, o que quer dizer na cabeça das pessoas? Vai ver mais ele na Espanha porque o Mbappé vai atuar pelo Real Madrid, certo? Não! Cara, o Mbappé conseguiu contornar essa situação e disse o seguinte, bem, joguei contra o Real Sociedad, vamos jogar contra o Barcelona nas quartas de final da Champions League e se passarmos, talvez enfrentamos o Atlético de Madrid nas semifinais. Então sim, os espanhóis vão me ver um pouco mais. Cara, é inacreditável. Como é que pode esse maluco ser um gênio? Até dando entrevista, cara. E pior que eu vi essa entrevista, ele não gaguejou, ele falou de prima, cara. Como se já estivesse esperando essa possível pergunta. Se quiser ficar por dentro das principais notícias do mundo do futebol, não se esquece, me segue e curte o vídeo para mais. Cara, já parou pra pensar que a passagem do Cristiano Ronaldo na Juventus é muito subestimada? Tipo assim, muitos até esquecem, cara, dessa passagem brilhante que foi do Cristiano Ronaldo pelo futebol italiano. Vale lembrar que o Cristiano Ronaldo deixou o Real Madrid, cara, na melhor fase da vida dele e foi pra Juventus, então é claro que seria uma boa passagem. Se liga só, o CR7 na Juve, cara, fez um total de 134 jogos, cara, foi jogo pra caramba, marcou 101 gols, olha isso, cara, ele fez mais de 100 gols pela Juventus, deu também 20 assistências e se tem uma coisa que ele fez foi conquistar título. Foram 2 campeonatos italianos, 2 Supercopas da Itália e também uma Copa da Itália. Desses, sem sombras de dúvidas, o único que realmente ficou faltando foi uma Champions League, mas aí não é culpa dele, até porque a gente sabe que o elenco da Juventus naquela época e hoje em dia também era um elenco muito limitado. O CR7 era o jogador mais destoante daquela equipe. O Dybala realmente já estava indo para uma fase ruim. Tanto é que depois saiu da Juventus e agora se encontra no Roma.
Fora esses dois, cara, não tinha mais nenhum jogador. CR7 tinha que praticamente jogar sozinho e ainda assim conseguiu conquistar títulos. Já era pra ter começado com o Endrick desde o primeiro tempo. O moleque tem muita estrela e empatou o jogo pra seleção brasileira contra a Espanha. Pra quem falou do gol perdido pelo Endrick no finalzinho do segundo tempo contra a Inglaterra, meu amigo, não tenho o que falar desse gol que o Endrick marcou hoje contra a seleção da Espanha. Simplesmente um golaço, o seu primeiro toque na bola. Aliás, o segundo, porque o primeiro toque do Endrick na bola foi um lançamento lindo para o Vinícius Júnior. E no seu segundo toque na bola, cara, ele pegou de bate pronto dentro da área e fez um golaço para a seleção brasileira. Na semana passada, ele já tinha marcado o seu primeiro gol pela seleção brasileira e o seu primeiro gol em Wembley. E agora, de novo, o moleque entra para a história, marcando o seu primeiro gol no Santiago Bernabéu. Casa essa que ele vai conhecer muito bem daqui a alguns meses, já que vai ser jogador do Real Madrid. Ou seja, esse gol com toda certeza foi o primeiro de muitos que o Endrick ainda vai fazer lá na Espanha. Vou te falar, o moleque tem muita personalidade com a camisa da seleção. Parece que combina muito bem com ele. Se com 17 anos, jogando no futebol brasileiro, ele já tá fazendo isso, imagina com um pouco mais de experiência atuando no maior clube do mundo no futebol europeu. Aí esquece. Moleque, há quanto tempo que eu não ficava animado assistindo a um jogo da seleção brasileira? Isso porque não se tratava nem de um jogo grande, tá? Era um amistoso. Tudo bem, contra uma baita seleção, mas ainda assim era um amistoso. Contra a Inglaterra já foi um jogaço, mas meu amigo, igual a esse, contra a Espanha 3-3 no Santiago Bernabéu, não tem igual. O jogo começou muito nervoso para o Brasil, a seleção brasileira realmente não fez um bom primeiro tempo, tanto é que tomou 2 gols da seleção da Espanha. Tudo bem que um deles de um pênalti mandrake, marcado para a seleção espanhola. O Rodrigo, no finalzinho do primeiro tempo, ainda conseguiu marcar o gol da seleção brasileira, que ia para o intervalo com somente um golzinho na desvantagem. Dorival fez as mudanças necessárias para a segunda etapa e não teve jeito. O Endrick, que tem muita estrela, entrou e o seu segundo toque na bola já marcou o gol de empate para a seleção brasileira. No final do segundo tempo, outro pênalti, esse mais achado do que o primeiro, em cima de Carvajal, não foi nada. Contato normal de jogo, e é sempre bom relembrar, tá, que a CBF concordou com essa decisão de não ter VAR para esse amistoso. Nos últimos 10 segundos de jogo, literalmente, o Brasil teve um pênalti que foi pênalti realmente, e Paquetá conseguiu converter. No final, 3-3 para esse amistoso entre seleção da Espanha e seleção brasileira, um jogaço de bola, e de verdade, o Brasil tá realmente empolgando. Cristiano Ronaldo na Juventus versus Messi no PSG. Quem foi melhor nos que são considerados seus piores clubes na carreira? A gente vive comparando o Cristiano Ronaldo com o Messi, mas isso é em termos de seleção ou em termos de Real Madrid e Barcelona. Agora, Juve e PSG, cara, pouco se fala do que esses dois fizeram no finzinho da sua carreira, se é que podemos dizer assim. Em jogos, o Cristiano Ronaldo jogou quase que o dobro do Messi. Teve 134 jogos pela Juve, enquanto o Messudo, pelo PSG, teve 75 jogos. Em gols, cara, essa daí realmente vai pesar pro Cristiano, cara. O Cristiano marcou cerca de 101 gols pela Juve, enquanto o Messi, pelo PSG, marcou 32 gols. Não é número ruim, porém nada comparado ao que o Cristiano Ronaldo fez na Juventus. Tem também assistências. O Messi, cara, olha isso, cara, mesmo tendo menos jogos, o Messi ainda assim tem mais assistências que o Cristiano Ronaldo. 22 assistências do Cris, 35 do Messudo. Troféus, o Messi ganhou 3 pelo PSG, enquanto o Cris ganhou 5 pela Juve.